Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio traz um tema por demais importante. Estaremos falando sobre a dor, a visão espírita da dor. E quem de nós, em algum momento da nossa vida, já não tenha passado pela dor? E aquele e aquela que ainda não passou, um dia passará, pois estamos ainda no mundo de provas e de expiações, que é a Terra. Mas afinal, qual o significado da dor? O que é dor expiação, dor evolução e dor auxílio? Para esta temática, aqui junto conosco, o nosso convidado, nosso amigo, professor e médico veterinário, Rafael Mondadori. Professor Rafael, que satisfação, alegria contarmos com a tua presença no Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Igualmente, meu amigo Madeira, um grande abraço, uma satisfação estar de volta aqui. E é um prazer sempre a gente poder falar de temas de grande importância para a vida de cada um de nós e falar na visão da nossa doutrina, que esclarece muito, que nos mostra o porquê das coisas, aquela velha história de onde viemos, por que estamos e para onde vamos. Então realmente eu acho que esse tema da dor é um tema de extrema importância. Com certeza. Então te pergunto, professor, segundo a doutrina espírita, qual o significado da dor? Bom, Madeira, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que levantar é um chamamento que Emmanuel fez para nós num livro chamado Servidores no Além, em que ele diz que a dor serve para realizar a obra que o amor não foi capaz. Então isso nos mostra o porquê que estamos num planeta de provas e expiações e por que nós temos que passar por isso. Nós ainda não temos a sensibilidade suficiente para aceitar e para progredir com essa, sem a dor, só pelo amor. Como tu mesmo disseste, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então é impossível a gente viver sem dor. Não tem como. Se nós estivermos vivendo sem dor, ou não durante toda a encarnação, mas se nós não passarmos por momentos de dor durante a nossa encarnação, que a gente às vezes acha errado porque está passando por dor, só que aí é invertido. A doutrina espírita nos traz essa visão, que se nós, encarnados em um planeta de provas e expiações, não passarmos por dor, é porque alguma coisa aí sim está errada. E o grande problema é que nós não estamos preparados para viver essa dor. Para nós é muito difícil nós aceitarmos essa dor. E o que muita gente a gente vê na sociedade, e aí falando dessa questão da doutrina espírita, a gente vê as pessoas muitas vezes querendo fugir da dor, mas não, digamos assim, viver realmente a dor, mas fugir da dor, por bebida, por sexolatria, por N drogas, alucinógenos. Então isso acaba que, ao invés de nós fugirmos da dor, nós estamos cavando o buraco cada vez mais fundo. Nós estamos provocando dores no futuro. E além disso, se nós também, essa nossa falta de preparo, essa nossa falta de maturidade para viver a dor, ou não aceitar a dor, também é outro fator extremamente importante. Porque quando a gente conversa às vezes com uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade e começa a colocar, e às vezes até na nossa vida, a gente vê que a nossa dor perto da dor do próximo é muito pequena. Então a gente não sabe conviver com isso, a gente não aceita isso. E aí a nossa dor se multiplica N vezes justamente porque nós simplesmente não aceitamos o fato da dor. Segundo o dicionário Aurélio, a dor é uma sensação desagradável que varia de intensidade, de extensão, pode ser sofrimento moral, mágoa. Então, eu acho que é importante nós discorrermos um pouco sobre esses temas dentro da nossa doutrina para mudar um pouco a visão que se tem da dor. Quando nós temos alguma coisa ruim, errada, algum machucado, eu estou com um machucado no dedo, por exemplo, dói.
por que dói? Por que evolutivamente isso nos foi colocado? A dor é um sinal que alguma coisa está errada. Claro. Então isso nos mostra que diz, não, está errado. Se nós temos dor, a gente não consegue agir da mesma forma que age sem a dor. Se eu estou com um braço machucado, uma perna machucada com dor, essa estrutura perde a sua função. E assim nós também somos em termos de o que fazermos com essa dor. Por que essa dor existe? A dor, ela chega a extremos aonde existem pessoas que chegam a perder a consciência por dor. Isso tem vários casos. Quantas vezes não se vê pessoas desmaiarem por causa da dor? E isso causa também um amortecimento do nosso espírito. Eu acho que talvez nesse tempo de programa a gente tenha um pouco de tempo de discorrer um pouco mais como que essa dor se reflete no nosso espírito, do corpo para o espírito e vice-versa. Então, eu acho que para finalizar essa primeira colocação que tu fizeste, é que nós temos que ter claro que a dor, ela nos serve para nós reduzirmos a nossa velocidade. Por exemplo, se eu estou com o dedo machucado, eu não vou poder usar aquele dedo na mesma intensidade que eu usava para que ele se recupere. Claro. Então, esse é o papel da dor, é um sinal de alerta para nos mostrar que alguma coisa está mal. E termos a consciência, dor não é castigo. A dor faz parte da nossa vida. Não tem como nós fugirmos dela. E quando nós, olhando pela visão espírita, quando nós temos uma dor, um sofrimento, uma dificuldade, nós, ao invés de querer nos livrar o mais rápido possível, nós temos que querer passar por aquilo com o máximo de integridade possível. Ou seja, aproveitar aquela dor para que sirva de degrau para a minha evolução espiritual. Eu acho que isso resumiria um pouco do que é a dor dentro da nossa doutrina. Para que ela serve, por que ela está presente. Claro. E ela também acaba também nos protegendo de alguns perigos. Assim, até um exemplo assim, bem simples, né? Um fio elétrico desencapado, né? E a gente toca ali e sente... Exatamente. Olha, é perigoso. A gente já fez os nossos filhos, não vai tocar, vai dar choque. Quer dizer, ela acaba também nos protegendo. Dos perigos. Sem dúvida, e evolutivamente assim é que as coisas funcionaram. Nós fomos sobrevivendo como espécie porque nós tememos a dor. Claro. Mas nós temos que, como uma espécie inteligente, os animais funcionam desse jeito. Só que nós temos que ter claro que nós estamos aqui para evoluir. Então, nós temos que pensar que a dor, como tu mesmo disseste, ela é inevitável, e o que nós temos que saber, nós como seres inteligentes, é como enfrentar essa dor. Esse talvez um dos grandes segredos que a gente está em busca. Como enfrentar isso? Sem fugir muito. Sem fugir muito. Professor Rafael, e qual a diferença entre a dor e sofrimento? Há uma diferença? Tem diferença entre dor e sofrimento? De uma maneira geral existe. São duas palavras que se confundem muito no seu significado. Nós poderíamos dizer que o sofrimento é o reflexo da dor sobre o espírito. A dor física, a dor é no corpo físico, que se reflete sobre o corpo perispiritual e, por conseguinte, sobre o espírito. Os espíritos, quem trabalha em trabalhos mediúnicos, certamente já presenciou espíritos desencarnados com dor aqui, dor lá. São percepções de dor. Então isso que é o exemplo mais claro do que é o sofrimento. Porque eles não têm mais o nosso corpo físico, ou seja, não tem mais um sistema nervoso que faz a leitura da dor, mas eles continuam sentindo dor. Então é esse reflexo da dor física que tem ou um dia tiveram, e nós encarnados, esse reflexo se mantém também. Nós muitas vezes temos medo de dores que nós não temos mais.
Nós temos exemplo de pessoas, por exemplo, que tiveram uma perna amputada, alguma coisa assim, e passam sofrimentos excruciantes por dor e coceira numa perna que não existe mais. Como é que tu vai coçar? E como é que tu vai aliviar a dor em um órgão? Há relatos sobre isso. Exatamente isso. Então, esse é o sofrimento. É o reflexo psicológico da dor que é fisiológica. Nós temos que também ter claro que esse sofrimento, ele tem também a sua importância. Porque, como eu comentei antes, nós como seres pensantes, o sofrimento nos faz buscar a religiosidade. Quem trabalha em centro espírita, principalmente em atendimento fraterno, certamente já viu inúmeras vezes pessoas que ali chegam porque estão passando por uma dificuldade. Que se essa dor, essa dificuldade não tivesse existido, em momento algum eles iriam buscar aquilo ali. Muitos não se envolvem, mas a gente vê que a dor é muitas vezes a porta de entrada para uma religiosidade, para uma busca de uma melhoria. E, como falávamos há pouco antes de iniciar o programa, a dor e esse sofrimento, quando muito intensos e crônicos, podem levar, inclusive, nos levar ao suicídio, porque uma forma de tentar, uma ideia errônea de tentar fugir da dor, a pessoa quer se matar para fugir disso. Quer se livrar do problema, da dor, né, do sofrimento da qual está passando. Exatamente, e a nossa doutrina mostra que isso não acontece, muito pelo contrário, é que nem eu ir buscar um alívio para a dor na bebida, nas drogas, ou às vezes até no trabalho, a pessoa trabalha muito para fugir de alguma dor. Verdade. E isso faz parte da nossa vida, e a nossa doutrina diz, não, isso não pode ser assim por causa disso, daquilo e daquele outro. Professor Rafael, e o que é dor e expiação? O que é dor e expiação? Bom, eu acho que é importante, no início do programa tu colocaste os 3 tipos de dor, e essa forma didática, que a nossa doutrina é extremamente didática, que os 3 tipos de dor foram desmembrados, eu acho que é extremamente importante para a gente entender e nos facilitar colocar em prática. A dor e expiação é uma dor que vem, os espíritos nos dizem que ela vem de dentro para fora. A dor e expiação é o que é conhecido principalmente nas religiões orientais por karma. O que nós temos que ter claro é que nada do que nós fizemos, positivo ou negativo, passa incólume. O nosso perispírito traz gravado tudo o que aconteceu conosco nas diferentes encarnações, apesar de agora, graças a Deus, a gente não ter acesso a isso. Então, todos os nossos equívocos, as nossas agressões às leis divinas estão gravadas no nosso perispírito. E essa aderência dessa energia negativa no nosso perispírito nos leva a desenvolver essas dores, a sentir essas dores, que se refletem muitas vezes no corpo físico. Então, a dor e expiação é aquilo, por exemplo, quando a gente vê uma criança reencarnar, digamos, agora tiveram vários casos com microcefalia. Aquela criança aparentemente inocente, não existe uma outra forma de nós compreendermos isso, a não ser porque aquela criança traz uma história. E aquilo ali, o que aquele inocente, entre aspas, na visão materialista, está nascendo? Então aquilo ali é uma dor e expiação, não só para aquela criança, para aquele espírito que está reencarnando, mas também para todos os seus familiares, todo mundo que está na volta. E assim como qualquer outra patologia congênita, ou às vezes até adquirida no decorrer da encarnação. Então, essa dor é a dor que se originou de faltas que nós cometemos no passado. E que não é um castigo. Não, de forma alguma. É um castigo divino e que não é. Mas depois a gente vai falar até sobre ótimo. Isso. Então tá, que bom. E a dor, evolução, o
que é a dor e evolução? Pois é, aí existem outros tipos de dores que são, digamos, enquadrados no conceito de dor-evolução. A dor-evolução é aquela que vem de fora para dentro. A dor-evolução é aquela que tem o papel importante de nos estimular a paciência, a resignação, estimula a fé, o perdão, e não só isso, estimula também a nossa capacidade de reagir. Como a gente falou há pouco, nós como espíritos encarnados, a gente tem pouca capacidade de enxergar nossa vida real, que é a vida eterna. Então, sem nós passarmos por alguma dificuldade dessas, a gente não consegue evoluir. E eu falo a gente porque eu tenho certeza que nem eu e nem tu estaríamos aqui sentados hoje se nós tivéssemos passado uma vida às mil maravilhas. Claro. Nós estaríamos fazendo outras coisas e não tivéssemos aqui sentado nessa bancada hoje. O que acontece, a dor-evolução, a gente poderia dizer assim que todos nós passamos por isso. É aquele familiar de convívio mais difícil, algumas no trabalho, uma pessoa mais difícil de lidar, em que eu tenho que é uma lição diária para mim. Para eu dizer, bom, mas ela não faria isso por mim, não, mas eu vou fazer isso para ela, porque não é como eu gostaria, o que Jesus disse. Claro. Entende? Então, a dor-evolução é essa, são obstáculos que vão sendo nos colocados no decorrer da nossa encarnação, para que sirvam como prova para nós. Enquanto a dor-expiação, ela é justamente para que nós enfrentemos os nossos erros, ou seja, é uma expiação de um erro que eu cometi, a dor-evolução é aquela prova, é aquele indivíduo que vai colocar para mim e diz, bom, tu sabe lidar com essa situação? Sei, eu não sei. Sabe lidar? Sei, eu não sei. É um filho difícil, e assim a gente vai indo. E vem de encontro, isso está nos trazendo uma frase do Espírito Emmanuel, essa questão da prova, e ele nos diz assim, que as provas, elas torturam, mas sem elas, a nossa escala espiritual será inútil. Então elas são necessárias. Exatamente isso. A evolução. Nós precisamos disso. E temos que agradecer quando estamos diante do mercado. É verdade. Às vezes é difícil a gente entender e compreender. Eu, no meu trabalho, quando comecei na minha vida profissional, eu tive um colega de trabalho extremamente difícil e eu agradeço a eles normalmente porque eu aprendi muito com ele. Ele me ensinou muito mais do que os colegas que eram meus amigos. Aqueles que nos apontam, nos perseguem, né, nos ensinam muito mais. Sem dúvida. Aqueles que estão ao nosso lado, muitas vezes passam a mão por cima. Mas na hora que eles estão nos apontando, nos perseguindo... dói. Machuca. E a dor-auxílio? O que é dor-auxílio? Bom, Madeira, há pouco eu comentei que a gente tem a bênção do esquecimento do que nós passamos. Nós temos que também ter consciência que a maior parte das dores, nos espíritos um pouco mais conscientes, a totalidade das dores e dificuldades que nós passamos foram escolhas nossas antes de encarnar. Só que quando nós estamos aqui, como eu comentei antes, às vezes fica complexo da gente relembrar de tudo isso. Então, nós passamos por situações em que a gente esquece das nossas necessidades. Então, a dor-auxílio é aquela dor que vem para dizer, para um pouquinho, tu está fazendo tal coisa. Por exemplo, hoje na nossa sociedade tem muito, por exemplo, câncer. O câncer é um sinal claro e óbvio que houve ou está havendo um abuso. Diz, não, diminui um pouco porque tu não pode seguir nesse ritmo. É aquela dor que nos obriga a, como eu falei, a parar, e a partir
parada que a gente dá, a gente reflexiona sobre a nossa vida. Pensamos sobre o que nós fizemos. Pensamos o que vai ser do futuro. Quantos relatos a gente ouve de pessoas que passam por às vezes até uma experiência de quase morte, um acidente, uma coisa assim, e são categóricos em dizer: depois que eu passei por isso, a minha vida mudou. Eu comecei a eu brigava às vezes porque uma torneira estava pingando água. Eu brigava às vezes porque o meu filho não fazia o que eu queria. E essas pessoas, depois de passarem por essas experiências, ou seja, por uma dor auxílio dessas, essas pessoas, elas dizem o que é importante na minha vida. Ou seja, uma mudança completa do que é importante e o que não é importante. Porque quando nós estamos muito envolvidos no material e a nossa vida está indo muito bem, aquilo ali se torna importante para nós. E quando a gente toma um revés desses, essa dor auxílio, ela nos faz repensar e nos faz parar e dizer o que é o bom para mim. Eu acho que, para resumir a dor auxílio, a gente poderia dizer que é a mesma coisa quando a gente coloca um filho de castigo. A gente não diz: vai pensar no que tu fez, quando você coloca um filho de castigo. Então, é isso que os espíritos superiores fazem conosco. Diz: não, para um pouquinho, eu não te disse, tu mesmo me disse que ia fazer desse jeito. Agora tu está aí e fazendo tudo às avessas, então agora tu vai tomar um corretivo. E que é importante para nós. Nós precisamos exatamente da mesma forma que nós fizemos com os nossos filhos. Pensa no que tu fez. Professora, a dor, ela é uma imposição das leis divinas ou é uma própria escolha do espírito que ele faz na espiritualidade antes de reencarnar? Ok. Nós comentamos muito rapidamente, não lembro em qual das questões que tu fizeste. Por exemplo, eu tenho convicção que espíritos que hoje têm uma vida razoavelmente mediana na nossa encarnação, esses espíritos, que eu acredito seja o nosso caso, as dores que nós passamos, são certamente escolhas nossas. Existe na literatura espírita relatos também de espíritos que às vezes estão tão distanciados da linha, tão distanciados da lei divina, que assim como a gente falou de um pai colocar um filho de castigo, muitas vezes os espíritos superiores têm que impor uma dor. Mas eu diria que hoje pouca gente tem uma dor imposta. A maioria das dores hoje em dia, das pessoas medianas, volto a falar, são dores escolhidas por nós mesmos. E escolhidas porque no momento em que a gente desencarna, a nossa consciência se expande. E aí a gente começa a ver os equívocos que cometemos no passado e buscar a forma, com a nossa capacidade intelectual, de corrigir isso. E uma das grandes formas que tem é passar por um processo de dor. E não só de encarnações passadas, também que fique bem claro, mesmo durante uma encarnação, no momento em que eu estou passando por um processo doloroso, é obrigação minha me questionar: por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para passar por isso? Não consigo me recordar nada nessa encarnação, em outra. Mas muitas vezes, se a gente olha na nossa encarnação, realmente eu estou passando por isso porque durante todo o meu processo eu fiz aquilo. Então é uma dor auxílio, justamente. Porém, foi escolhida por nós muitas vezes durante o processo de sono. Claro. Nós, em desdobramento pelo sono, diz: olha, chego com a consciência não tão ampla quanto desencarnados, porém mais ampla quanto quando em estado de vigília. Nesse momento nós podemos muito bem escolher, diz: não, eu não quero mais seguir cometendo esse equívoco. E aí é uma escolha minha passar por aquela dor.
É uma coisa pode ser um pouco difícil de se compreender no primeiro momento, mas no momento em que a gente para e busca as explicações dentro de nós mesmos, a gente vai ver que lá estão. Isso faz parte da nossa vida. E nós havíamos até comentado lá disso no nosso programa, que não é um castigo de Deus, não é um castigo divino. Não, de forma alguma, de forma alguma. Quando acontece é que nem um pai que coloca um filho para pensar. Mas na nossa fase evolutiva do nosso planeta, nessa fase final dele, de planeta de provas e expiações, a maioria da população escolhe as suas dores. É um adulto que nós precisamos trabalhar para ter dinheiro no final do mês. Quantas vezes a gente tem um sacrifício de sair de casa e não querer ficar dormindo? Então, isso são coisas que nós escolhemos para nós termos a nossa recompensa. E a dor é uma forma de aprendizado? Ah, sem dúvida. Hamed tem um trecho muito interessante num livro, Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Nossas dores podem ser analisadas como fonte de aprendizagem ou cárcere de lamentação. Ou seja, só depende de nós escolhermos o que nós vamos querer fazer. Quantas vezes a gente vê pessoas, e aí vamos usar o exemplo de Chico Xavier, já que estamos em um programa espírita, quanto aquele ser sofreu. Um outro que eu me lembro agora, o Frei Damião, com aquela dificuldade física, toda ele quase não conseguia caminhar, com aquele problema na coluna e tudo, e estava sempre rindo. E às vezes a gente bate um dedo e xinga até a terceira geração de quem fez o móvel. Então isso são coisas que é uma opção nossa. Nós optamos se nós queremos pegar cada momento de dor como um aprendizado ou se nós queremos pegar essa dor como uma lamentação e se achar a última das criaturas. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá escrito: a dor é o aguilhão que impele o homem para frente no caminho do progresso. Ou seja, não tem frase mais clara que nos diga realmente a dor no nosso grau evolutivo é o caminho do progresso. Só que aí nós temos que também pensar que muitas vezes a dor serve então para nos dizer, como nós falamos, para mudar o nosso caminho. Isso seria o objetivo da dor, como a gente já falou. Só que muitas vezes a gente fica, se a gente não para analisar essa dor, a gente fica tomando um caminho que a gente sabe aonde vai terminar, e às vezes esse caminho, esse fim, normalmente é a dor. Então eu sei que, por exemplo, se eu for beber para esquecer a dor, eu sei que no outro dia eu vou ter ressaca. Mas eu sigo bebendo para esquecer a dor, só que eu me esqueço de pegar e dizer: não, eu vou tratar essa dor, eu vou enfrentar essa dor e não querer fugir dela. Então no momento em que eu escolho fugir da dor, eu estou criando mais dor para mim. E isso é o que justamente os superiores não querem que a gente faça. Perfeito. Professor, para encerrarmos, essa entrevista, falando desse tema maravilhoso que é sobre a dor, a mensagem de Jesus mais confortadora no meu modo de pensar, no meu entender, é quando Jesus se dirige a seus discípulos dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Professor, tuas considerações. Justamente a questão é essa, é nós sabermos enfrentar a dor e termos a certeza de que o que nós estamos passando é por um bem maior, ou seja, não é pelo mundo. O que Jesus nos disse é: eu venci o mundo, ou seja, o mundo material é simplesmente uma passagem. Nós temos que ter claro que se eu estou sentindo uma dor agora, tem algo muito maior acima disso que comanda tudo, e não é o mundo material. Então vencer o mundo é vencer a materialidade, é ter consciência que a dor é o maior bem que pode vir para a minha evolução, já que eu sou um espírito ainda em processo evolutivo e não sei evoluir pelo amor. Então acho que essa é a grande mensagem que Jesus quis nos trazer. Tenhamos bom ânimo.
Que assim seja. Que assim seja, com muito ânimo e com alegria. Lhe agradecemos profundamente, Muito professor obrigado, Rafael, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado e que enfrentemos as nossas dores sorrindo. Exatamente, sorrindo. Terceiro milênio vai ficando por aqui. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por você. Desejamos que tenha um dia maravilhoso, uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.